Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para essa nossa live. Neste momento de pandemia, neste momento de crise, muitas dessa crise financeira e principalmente neste momento, véspera de Natal, as finanças estão meio que reduzidas, as famílias estão tensas, com medo, preocupada. Como viver esse momento de tanta incerteza e principalmente com relação a finanças? Pensando nisso, o tema da nossa live hoje é educação financeira infantil. Um tema de falar de finanças em família às vezes é bem complicado, né? Para nós adultos, muito complicado. E para as crianças? Será como que está sendo trabalhado isso nas famílias? E será que isso está sendo trabalhado? Então, para isso, para a gente trocar uma ideia sobre isso, eu convidei uma super especialista diretamente de Portugal para clarear as nossas ideias sobre isso. Então, todos vocês que estão aí, sejam bem-vindos e também todos aqueles que vão ver a live gravada. Espero que o conteúdo seja bem propício para esse momento e realmente faça diferença na vida e na família de vocês. Deixa eu ver aqui a minha convidada. Bom dia, Bom tá dia, me ouvindo Etienne, bem? tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Madeleine. Estou muito contente em estar aqui. Eu que agradeço. E com certeza esse tema, como especialista, vai ser de grande ajuda para a gente, adulto, né? E principalmente para quem tem crianças. Seja Claro, muito bem-vinda. obrigada. Pode se apresentar e é com você. Muito bem, então, eu sou Etienne, eu sou contabilista e ajudo as pessoas na organização das suas finanças pessoais. Eu sou mineira, mas moro em Portugal há 20 anos. Tenho uma filhota que está aqui agora, com quase 5 aninhos. Oi! E tenho trabalhado, tenho tentado. Olha, agora tem que deixar ela falar. Pode. E, e tenho trabalhado muito as finanças, a organização das finanças pessoais das famílias e falado muito também da importância de ensinar as finanças pessoais às crianças desde pequeninas. Portanto, vamos lá agora falar um Que bocadinho ótimo. sobre isso. Ai, que ótimo. Na verdade, é pouco falado, né? O que é Exatamente. a educação financeira infantil? Pois, basicamente, a educação financeira infantil trata-se de ensinar as crianças a lidarem com o dinheiro, não é? A criança precisa, desde muito cedo, entender vários conceitos que estão relacionados ao dinheiro, como de onde o dinheiro vem, como ele é e como deve ser gasto, da importância de gastá-lo bem, de poupar para o futuro, de fazer investimentos, parecendo que não, a gente não dá muita importância a esses conceitos. A gente pensa que a criança vai aprendendo só com a vida e é ruim, né? É importante porque assim, as crianças não nascem ensinadas, mas são muito propícias, a Marilene, se calhar melhor do que eu sabe isso, são propícias a aprender tudo, são curiosas por natureza. Então é muito fácil incutir os valores financeiros às crianças, mas é necessário que a família invista nessa parte de ensinar a criança, né, o conceito de dinheiro e os valores. E isso tem que ser feito. Quando se fala em educação financeira infantil, fala-se por causa do tipo de linguagem. Isso tem que ser uma linguagem adaptada conforme a idade da criança e conforme a maturidade que ela tem para perceber cada conceito. Eu não posso dar uma mesada para minha filha de 5 anos
e dizer a ela, agora gere, mas eu posso fazer isso com uma criança de 10 ou 12 anos. Por exemplo, é adaptar a educação financeira à criança conforme a maturidade dela. Ah, ótimo. Inclusive, quando a criança só recebe presente, tudo que ela recebe, sem ter a menor ideia de onde veio, não tem como, né, realmente ela entender nada, de dar Para ela, o valor dinheiro, àquilo que ela está recebendo. exatamente, para ela o dinheiro não é ilimitado, porque ela está sempre a receber, receber, não sabe de onde vem. É muito fácil para ela Isso estar sempre a mesmo, pedir, né? isso. Bom dia, Vera, seja bem-vinda. Então, você, Etienne, que tem uma filha de quase 5 anos, eu creio que você convive com inúmeros pais, né, com a idade Sim. semelhante. Você percebe que há uma preocupação nessas famílias em educar financeiramente os filhos? Olha, muito pouco. Mesmo na minha roda de amigos, a gente nunca fala sobre ensinar. Às vezes falamos das nossas dificuldades ou das dificuldades financeiras que cada um tem, mas nós nunca falamos como falamos do dinheiro com nossos filhos. Eu penso que não existe. Se existe, é muito pouco mesmo essa preocupação. Eu acho que hoje em dia o assunto dinheiro nas famílias ainda é como se fosse um tabu, é um assunto de adultos. Mas eu também não atribuo a culpa aos pais, porque a maioria dos pais também foi criada assim. O dinheiro é assunto de adultos, só os adultos é que falam do dinheiro. Quando se fala em dinheiro dentro de casa, fala-se sem a presença das crianças. As crianças nunca participam nas decisões e nas conversas sobre o dinheiro, sejam conquistas ou sejam dificuldades. Então, a criança nunca sabe o que está acontecendo com o dinheiro dentro de casa. Portanto, eu acho E até mesmo, que sim, é o que eu percebo é que as decisões, é assim, a maioria dos adultos tem dificuldade em falar que tem problemas financeiros e não deixam isso uhum, transpassar para a criança, que é aquele instinto de proteção, né? O nosso filho sim, não sabe que nós estamos a passar dificuldade. Eu costumo comparar isso um bocadinho, é um bocado assim estranho. Mas, por exemplo, muitas pessoas, quando morre um familiar, tenta proteger a criança, não leva no velório, não deixa a criança saber que existiu realmente uma morte. Tipo, não explica a criança para é. proteger. Mas a criança tem que aprender a lidar com aquilo. E da mesma forma, é mesmo o dinheiro, né? A criança precisa saber que precisa poupar. A maioria das famílias limita-se a dar um milheiro, né? Um cofrinho à criança para ela juntar as moedinhas que ganha dos avós, ou dos tios, ou dos próprios pais. Mas a educação financeira vai muito além disso, não é? A gente precisa também, as famílias precisam também aprender a não condicionar as crianças com aquelas frases feitas que a gente costuma ouvir, que é dinheiro não dá em árvores, o rico Sim, é é ganancioso. sujo. Isso condiciona imenso. E a frase, nós não temos dinheiro. Além de estarmos a condicionar a criança, estamos condicionando a nós mesmos. Então, eu acho que o problema da maioria dos pais é que eles próprios têm problemas em organizar-se ou de lidar com as finanças. Então, passam isso para as crianças inconscientemente. Eu acho que o maior problema Isso cria até um dos pais em bloqueio, falar né? É na prosperidade, né? Essas frases exatamente, feitas, nunca consegue. repetidas, né? Exato. Então, lá está, mas o problema é que os pais foram criados assim. Se os pais não conseguirem se livrar dessas crenças e, e lidarem com as finanças deles de uma forma mais leve, de uma forma mais aberta, eles não vão conseguir passar isso para as crianças. Portanto, eles não sabem como fazer e nem por isso mesmo não sabem o que é preciso fazer. Eu, particularmente, penso que a educação financeira devia até ser ensinada nas escolas, tal como é o Com português e a certeza, matemática, porque é uma coisa isso que é para a mesmo. vida, não é? Ensina mesmo para o futuro. Inclusive, nas famílias, como você disse, que não costuma isso ser um assunto, né, ser colocado na mesa, e quando é colocado, sempre gera conflito. Se houver discordância entre os pais, então, ainda mais. Nossa.
Porque Sim, não existe às vezes existe ali és tu, e começa aquela, é complicado, é um assunto complicado. isso. E como os pais podem estimular a criança a poupar desde cedo? Como pode apresentar a poupança para os filhos? Sim, a partir dos 3, 4 anos, como eu disse, já é possível ir introduzindo alguns conceitos consoante a maturidade da criança de aprender. Com a minha filha, por exemplo, ela vai aprendendo a poupar desde cedo, nós já temos ali o mielheiro dela, mas não é só dar ali o cofrinho ou o mielheiro para pôr o dinheiro. É preciso assim, desde cedo, com 3, 4 anos, precisa, filha, o que é que queres comprar com o teu dinheirinho? É estabelecer ali um objetivo para aquele dinheiro. E depois, quando chegar aquele valor, é oferecer à criança escolhas. Olha, agora já tens aqui dinheirinho para comprar. Vais querer comprar o que tu disseste ou vais querer juntar para comprar outra coisa? Isso é ensinar um pouquinho. É ensinar a criança conceitos de caro e barato. A minha filha, por exemplo, quando quer comprar um brinquedo que está na altura, que eu digo assim, olha, agora vamos comprar um brinquedo, vamos comprar um doce, qualquer coisa, um sapato, que ela vai lá, ela própria ela ainda não tem noção de valores. Tipo, de 1.000 para ela é pouco. Às vezes 10 é muito. Então, o que ela associa é o tamanho do brinquedo com o valor. Então, ela Ah, olha para os sim. brinquedos grandes. Mamãe, esse é caro, não é? E eu, por acaso, até é, filha. Ou então ela olha um pequenino. Mãe, esse aqui é baratinho, filha. Olha, é pequeno, mas ainda é um pouquinho caro. Vamos ver outro. Então, é ensinando. Agora não em momentos de pandemia, mas quando se pode, levar a criança ao supermercado e ensiná-la a comparar valores do mesmo produto, mas de marcas diferentes, e optar pelo mais barato se assim for, se o produto for semelhante, por exemplo. Crianças a partir dos 8 anos, talvez, que já consiga ali saber bem a noção do valor do dinheiro, que já sabe valores e preços, já conseguem ter essa noção, dá-lhe uma mesada e dizer, tudo que tu quiseres, tu vais comprar com a tua mesada. Eu sei que muitas crianças, e não interferirmos na gestão, muitas crianças provavelmente vão fazer escolhas que nós vamos considerar erradas. Mas nós não podemos ir socorrê-los. Vamos deixar, olha, agora não há nada a fazer, já gastaste tudo, agora se quiseres, só para o próximo mês. É não dar esta para a criança não ficar com aquela noção que vai ter sempre alguém a socorrê-lo Ah, financeiramente, sim. né? É complicado, mas existem muitos adultos que gastam mais do que podem porque sabem que tem alguém que lhes vai socorrer. Com Então, certeza. são pequenas coisinhas que os pais podem ir fazendo. Eu aconselho também, se for possível, aos pais, por exemplo, levarem as crianças ao seu trabalho. Há pais que podem, ou o pai ou a mãe, ou mesmo os dois, mostrar qual é o trabalho que o pai faz e que aquilo ele faz para o pai levar o dinheirinho para casa, para a criança perceber que não tem o pai em casa, porque o pai está a trabalhar para levar o dinheiro. Então, quanto mais ela gastar, mais o pai tem que trabalhar, porque às vezes isso também influencia na forma da Interessante. criança pedir as coisas. Então, é preciso ter muito essas noções. São pequenos passos que os pais podem ir dando e que vão fazer muita diferença na educação financeira dos filhos. Assim, a Vera falou aqui que ela vende roupa e quando chega roupas, a filha pega o que interessa a ela. Então, imediatamente ela pergunta para ela: Você tem dinheiro para pagar? Ela responde: Não. Aí a própria criança fala: Então tem que trabalhar para ter, né? Então eu penso também que esses momentos como esse que a Vera citou são oportunidade de ir já plantando a sementinha, né? Exatamente. Nas Se, crianças com relação à é, educação financeira. se ela deixasse a filha ficar com a roupa, a filha nunca ia compreender esse valor. Porque assim, a minha mãe tem, eu posso ter a roupa que eu quiser, porque a minha mãe vende. Isso mesmo. É muito importante aproveitar pequenos detalhes, pequenos momentos, tudo que a gente puder aproveitar para ensinar a criança absorve. As crianças são esponjas, então temos que ir Isso, ensinando assim. verdade. É.
Eu falo sempre isso também. Então, quais os cuidados que os pais precisam ter mediante os pedidos e argumentos? Que filhos sempre usam um argumento, né? Ah, minha coleguinha tem. Ah, todo mundo tem, só eu que não tem. Então, qual seria o cuidado, né, nesse momento dos pais? Sim. Sabe qual é o argumento da minha filha? Ela começa a fazer assim, carinho. Carinha Não, de choro. eu acho que antes de tudo os pais devem ser firmes, não ceder quando não lhe é possível, quando não lhes é possível, não é? Conceder aquele desejo ao filho, se ele vê que não pode mesmo dar, ou se ele achar que não é necessário. Tipo, eu acho que não precisa. Então, não ceder mesmo a qualquer custo. É preciso ensinar a criança a consciência do esforço, que é o que eu estava a dizer. Aquela coisa de levar a criança ao trabalho, a criança tem que aprender que o dinheiro. A gente não vai dizer essa frase a ele, que o dinheiro não cai do céu, mas ele tem que aprender isto, que Para nós temos que valorizar, né? fazer o dinheiro, que a gente não ganha dinheiro. Exatamente. Porque às vezes a gente usa a expressão ganhar dinheiro, mas a gente não ganha dinheiro. Não A cai do gente céu. trabalha para ele. A gente faz o dinheiro. Isso é preciso também a criança entender. Ensinar os objetivos e escolhas, que eu já falei que é importante, porque quando a criança tem objetivos e tem escolhas, ela não vai ficar pedindo. E essa história do mielheiro, quando ela tem um objetivo, é fácil de usar com esses argumentos, quando eles começam a argumentar, ai, mas eu quero, ai, eu preciso. Ele tem lá o dinheiro no mielheiro que é para comprar aquele videogame, aquele sapato, aquela roupa de marca. Vamos falar agora de crianças um bocadinho mais crescidas. Se ele quer depois outra coisa, diz, então tá, nós compramos com o dinheiro do seu mielheiro. O que é que a criança vai pensar? Epa, peraí, já tá mexendo com o É, meu dinheiro. Tá a ver? Isso são formas de contornar. Quando a criança é mais pequenina, talvez ela possa fazer um bocadinho de birra ou possa chorar, porque ainda não compreende o não. Mas, por exemplo, a minha filha, eu tenho orgulho de dizer que ela nunca foi uma criança de fazer birras em supermercado por causa de nada. Pequenina, ela compreende quando eu não posso comprar. E quando eu não quero, eu tenho uma forma de lidar que é, se ela me pede um brinquedo, eu acho que não tem, que não que ela realmente tem muito brinquedo, não tem necessidade. E ela pede, eu digo, olha filha, agora não dá. Quando a mamãe puder, a mamãe compra. E ela compreende. Então, ela agora, quando me pede, ela já pergunta, mamãe, podes me comprar isso quando puderes? ah, sim. Tá? Esses pequenos detalhezinhos que nós vamos adaptando e conseguindo lidar com os argumentos deles, né? Eu acho que é muito importante também quando a criança pede alguma coisa. Isso agora não falando só em dinheiro. É, é perguntar à criança por que é que ela quer aquele brinquedo e para quê. É que às vezes as crianças querem tudo. Vem um brinquedo na televisão, eu quero. Mas às vezes nem vão brincar com aquilo. A criança, mas a questão é que a criança precisa sentir-se ouvida. Ela precisa sentir que nós estamos dar atenção às necessidades e aos desejos dela. Mesmo que nós vamos negar. Porque Verdade. ela vai compreender o nosso... Se nós compreendermos o que ela está a sentir, ela também vai compreender melhor o nosso lado. Se eu disser assim, só, não, tu não precisas disso. É mal. É preciso compreender a criança e mostrar a ela que nós estamos atentos, que nós nos importamos com a necessidade dela, mas que naquele momento não é possível satisfazer. Acredito que o não aí vai ser muito mais bem aceito do que se eu disser logo só não. Portanto, é E fazer também também, combinados. Sim. e também Diz, eu Maria. ia falar exatamente, acho que está dentro dos combinados. Aí, para ir uma loja ou um supermercado, é, os pais já conversar com essa criança antes de ir.
Porque às vezes Exatamente. não prepara a criança e já uma festa, né? Com tantas possibilidades que ela tem, aí ela não vai pensar se há condição ou não. Então, se prepare para o que ela pode até pedir, mas colocar condições, eu acho também que fica muito mais tranquilo, né? Exatamente. O que eu ia dizer sobre os combinados é, por exemplo, quando a minha filha, por exemplo, pede as coisas e eu digo agora não posso, quando eu puder, eu não estou mentindo para a criança a dizer que eu não vou comprar. Isso tem que ter muita atenção, porque as crianças muitas vezes não se. E nós temos sempre que cumprir as promessas que nós fazemos. Quando nós dissemos assim, quando eu puder, tenha atenção. A criança até pode vir a esquecer, se ela for muito pequenina e aquilo for uma coisa de impulso, ela realmente pode esquecer daquilo e ficar assim. Agora, se ela não esquecer, ela vai te cobrar um dia aquilo. E aí tu ou vais levar, olha, a mamãe ainda não pode, quando a mamãe puder, a mamãe te diz. E aí, quando puder, você realmente compra aquilo para a criança. Ou então, quando puder, diz a criança, olha, agora a mamãe pode, tu ainda queres aquilo? Ou vamos esperar para quando quiseres outra coisa que vais querer mais. Muito provavelmente a criança já nem quer aquilo e já não está muito interessada naquilo. Portanto, são essas pequenas coisas que os pais podem ir fazendo. Acho que estás bloqueada. Estou, Ah, tá. É porque a estou, tua tá tudo imagem aqui ok para mim está aqui. bloqueada. Ok. Tô, Então, tô, vamos dar tô ouvindo. seguimento? Podemos continuar. Tá Sim. ok. Então, uma outra coisa que eu gostaria de saber é quais os benefícios da educação financeira na vida da criança. Para os pais, a gente sabe, né? Que é tranquilidade, é ensinar, é controlar melhor suas finanças quando a criança sabe, mas para a criança, quais os benefícios que ela tem em aprender isso tão cedo? É assim, para mim, o principal benefício de ensinar a crianças desde cedo é que ela vai ser um adulto financeiramente responsável. Uma, vai dificilmente essa criança, esse adulto, não é, que aprendeu a educação financeira desde criança, vai ter dificuldades de dinheiro. Vai ser aquele adulto que mais facilmente vai poupar, vai investir, vai ter umas finanças controladas, vai conseguir viver abaixo das suas possibilidades para se acontecer alguma coisa de ficar sem emprego ou perder o rendimento, ter condição de se manter durante algum tempo. E em relação à criança, e vai evitar embora muitos psicólogos e muitos pais defendam que a criança tem que se frustrar e essas coisas, vai evitar vai saber ter objetivos, seja para o dinheiro que tem ou para outras coisas. Um, se ela tem duas coisas parecidas ou dois brinquedos parecidos, ela própria vai saber comparar e vai optar pelo aquilo que é mais em conta. E é o que eu falo, é aquela importância de não vai ser uma criança limitada pelas nossas crenças. Né? Ela não vai ser aquela criança que está sempre a pedir, porque a partir do momento que ela percebe, né, desde cedo, que tem aquele controle, que os pais não podem comprar tudo, que o dinheiro não é limitado, a criança não vai estar sempre a pedir. Não é aquela criança que vai pedir tudo. É aquela coisa do consumismo. O consumismo infantil, por exemplo, tem muito a ver com os pais, porque as crianças não nascem ensinadas. Tudo é ensinado, não nascem já sabendo, tudo é ensinado. E o consumismo infantil é culpa dos pais. Aqueles pais que gostam de suprir a falta deles com presentes, são os pais que não sabem o que fazer com os filhos em casa, então estão sempre a dar presentes para ver se os mantêm ocupados. Ou são os pais que não tiveram e agora não tiveram certos brinquedos na sua infância.
Não vão ser aquela medo de perder o emprego e levam a vida num emprego que nem gostam e que vão arrastando, arrastando, arrastando por medo de não ter dinheiro para pagar as contas. Então, a Bom, importância e não porque a é, criança vai aprender muito além do que simplesmente as mães. Oi. a assistir. Eu lembro de uma vez que fui passear no Brasil, meu sobrinho estava com cerca de 8 anos. E lembro-me de ter explicado para ele o conceito de juros, que ele realmente tinha lá o cofrinho dele. Tive a explicar para ele a importância dele pôr o dinheirinho dele no banco para render juros. E como é que eu expliquei o conceito de juros para ele? Eu disse, olha, é assim, você empresta o seu dinheiro ao banco e o banco vai te pagar para ter o seu dinheirinho lá. Esse valor que o banco te paga é o que a gente chama de juros. É uma forma de ensinar a criança a investir o dinheiro dela desde pequeno, porque às vezes a criança pode pensar que não ver o dinheiro dela ali no cofrinho é como se ela não tivesse. E pode criar algum receio. Então, a partir do momento que explica à criança que ela... Pronto, já Oi, podemos Etienne. continuar então. Então, Etienne, eu estava falando que é muito. Eu estava dizendo que a educação financeira vai muito além do que simplesmente a família contornar. Eu não ouvi a última coisa que você disse. Ah, sim. Então, eu falei que quando eu te perguntei dos benefícios, eu falei que vai Sim, muito além do que simplesmente às vezes, para os pais é uma saída, ele tem um argumento para falar com a criança, né? Naquele momento, ou seja em casa, ou seja na loja, mas não vai muito além porque isso é para a vida. Como você falou aí, que vai exatamente. refletir em toda a vida da criança, no emprego, no futuro. Então, às vezes, uma ação que hoje parece simples e que pode ser prorrogada, é tão importante que aconteça agora para que ele seja financeiramente equilibrado no futuro, né? Que é até o termo da nossa live, né? Exatamente. De olho para o futuro dos O pequenos é futuro. exatamente isso. Plantar aqui para florescer É lá, isso não mesmo. é isso? É sempre isso, porque uma semente, quando se planta, não nasce de um dia para o outro, não é? Os frutos vamos Exatamente, colher mais tarde. isso mesmo. É plantar É a raiz certa para colher os frutos certos. verdade. Uma outra curiosidade, né? E qual que é a maior dificuldade sobre conversar sobre dinheiro com as crianças e como os pais podem minimizar isso? Porque às vezes a criança vem pedindo, é igual agora, né? No Natal, nesse momento de crise, como você disse que os pais, eles tentam esconder o máximo que eles estão com as condições mais reduzidas. Então, a criança começa a namorar um presente, lá atrás o pai pode Sim, saber que ele não tem a menor condição, mas ele não fala nada. Vai aproximando, aproximando, né? Então, e ele não fala nada e chega sim. exatamente na hora. Então, qual que é a maior dificuldade que os pais encontram em conversar sobre dinheiro com a criança, principalmente nesse sentido de não ter condição, né? De conceder aquilo que as Sim. crianças sempre querem e como ele pode minimizar essa dificuldade. Não, eu acho que aí começa com o que eu disse numa das primeiras questões. Eu acho que os pais devem abandonar essa forma de pensar que o dinheiro é coisa de adulto, que falar em dinheiro é coisas de adulto. Primeira coisa, é abandonar essa crença. E começar a Uhum. deixar as crianças participarem nas decisões financeiras da família. É importante que elas aprendam, que elas entendam por que fase da vida é que, tanto quanto tá bom quanto tá mal.
com as dificuldades que a família está a enfrentar. É deixá-la tentar arranjar soluções. Sabe que as crianças nos surpreendem muitas vezes. Elas dizem coisas que parecem a coisa mais absurda do mundo. Mas às vezes surgem ali soluções que nós nunca esperaríamos de uma criança. Deixá-la participar nas decisões e nas conversas desde muito cedo ajuda nessa compreensão quando chegar numa altura dessa do Natal, dizer, olha filha, o pai não vai te poder dar esse brinquedo que tu queres esse ano, né? Ou talvez vai te poder dar um mais pequenino, ou um mais baratinho, ou não te vai poder dar um presente de todo. Tipo, esse ano você não vai poder ter presente. Mas nós vamos arranjar uma solução e quando o pai puder, mesmo que não seja no Natal, eu acho muito importante também essa parte. Não é dizer à criança que ela nunca vai poder ter aquilo, porque isso condiciona. Ah, interessante. Né? Não é dizer que ela não vai poder ter aquilo, é dizer quando puder ter aquilo. Nós vamos arranjar uma solução para tu poderes ter. Isso é muito importante para os pais. É conversar muito com as crianças, não condicionar a dizer que não vai poder nunca ter aquilo. Porque ao dizer que quando puder, nós vamos arranjar soluções, isso também vai estar a criança, ensinando a criança a arranjar soluções para os problemas financeiros dela também no futuro. A criança não vai baixar os braços só porque não pode naquele momento. Isso Sim. serve também para os adultos. Deixar de pensar que não é possível. Ai, vou cruzar os braços agora porque não consigo. Não, é pensar em quando eu puder, eu vou arranjar uma solução para poder. E as crianças são seres muito compreensivos. Elas podem chorar, elas podem ficar tristes. Adultos também ficam tristes. Eu também fico triste se eu não puder ter uma coisa que eu quero. Né? Toda a gente fica. É a coisa mais normal. É normal que a criança vai ficar triste e ela vai chorar. Mas com certeza ela vai compreender. Ela vai aceitar e ela até vai tentar arranjar soluções também. Eu acho que tudo parte do princípio os pais têm que abandonar crenças. É isso. Dinheiro Verdade. não é assunto de adulto. Dinheiro é assunto da família É. toda, E como a né? Vera, aí o combinado não sai caro, né? Tudo é questão de É, diálogo, né? Se há diálogo, exatamente. há possibilidade de compreensão. E é importante que os pais entendam que falar com a criança também, e isso que eu estou reforçando aqui, de deixar a criança participar, de ouvir o que a criança tem a falar, que é para a criança também não desvalorizar. E quando as crianças, por exemplo, perguntarem ao pai sobre o dinheiro, seja que questão for, ou sobre qualquer assunto for, que envolva dinheiro, tentar responder sempre de forma gentil, de forma não desvalorizando a questão da criança, por mais absurda que nos possa parecer. Porque assim a criança também vai ter liberdade para falar daquilo com os pais e em adultos também vão ter liberdade para falar com os filhos. Porque aquele assunto depois não será um tabu. É, é, E você é muito falou, isso. Sim, Marilene. você falou aí muito interessante isso, de mesmo que a criança, um avião, né? Que o pai não trate aquilo com desdém e nem de forma agressiva, porque isso pode tolir a criança para sempre na administração, Exatamente. né? Vai condicioná-la para a vida toda, porque depois ela quando desejar ter uma coisa, por exemplo, ela em adulto quer ter uma casa. Ela sabe que não pode ter uma casa agora, então eu vou cruzar os braços, eu nunca vou ter uma casa, eu não posso ter uma casa. Se ela não foi Exatamente. condicionada, ela vai pensar, não, eu não posso ter uma casa agora, mas eu vou ter uma casa porque eu vou encontrar uma solução para eu ter uma casa. E quando eu puder, eu vou para casa. É aí que está a Isso importância do mesmo. falar. Por isso que eu acho que o principal mesmo para minimizar essa dificuldade de falar sobre dinheiro é começar a falar, é começar a responder as questões sem ignorar ou sem desvalorizar e abandonar crenças, que é o que nos condiciona a nós os Com adultos. naturalidade, né? Exatamente. É não encarar o dinheiro como um tabu. É isso mesmo que eu falo. As famílias precisam deixar de encarar o dinheiro como sendo um problema. É uma coisa normal. Isso. Falar do dinheiro como se fala do tempo, como se fala de comida.
né? Isso mesmo. Banalizar um Com a pouco mais o naturalidade, assunto né? dinheiro. É isso. Então, Etienne, agora estamos quase chegando ao final. Para os pais hoje que não exercem essa prática, que de repente, a partir dessa live, né, atentou da Sim. importância de educar seu filho financeiramente hoje. Bom, o meu conselho principal é que comecem já. Seja, tenha o teu filho 2, 3 anos, ou tenha 12, ou 14, ou 16. Nunca é tarde para começar. E se você não sabe como ensinar finanças, como ensinar o seu filho a lidar com o dinheiro, é provavelmente porque você também tem dificuldade em lidar com o dinheiro. Você tem a dificuldade em organizar financeiramente, tem dificuldade em controlar os seus gastos, tem dificuldade em saber lidar com o dinheiro mesmo. É assim que eu costumo dizer. Portanto, eu acho que vai ter que educar financeiramente. Não levem a mal o termo educar-se, porque não é uma questão que você é burro ou que você é ignorante. Não tem nada a ver com isso. O educar-se tem a ver com o aprender uma nova forma de lidar com a sua vida financeira. Se não tem condição de pagar um curso ou de contratar um educador financeiro para ajudar, vai buscando. Tem muita informação gratuita né, hoje em dia. Há muitos conteúdos bons sobre educação financeira que são gratuitos. Vai absorvendo um bocadinho de cada um desses conteúdos e começa a educar-se a si primeiro. A partir do momento que você vai se conseguindo educar financeiramente, você vai passando esses conceitos também para o seu filho, consoante a idade dele, consoante a maturidade dele aprender. O que eu estava a dizer do começo sobre a criança, não vamos frustrar-nos também quando a criança não aprende logo o que nós estamos a ensinar. Que é o que eu disse, eu não posso dar uma mesada à minha filha de 5 anos e esperar que ela agira, né? Que ela administre aquelas finanças. Então, não nos vamos frustrar se uma criança de 3 anos fizer uma birra por causa de um brinquedo no supermercado. Porque ela ainda não tem a maturidade, talvez, para aprender que não pode ter aquele brinquedo naquele momento. Mas uma criança de 5 anos já consegue. Então, é um bocadinho isso. Não criarmos grandes expectativas com o que estamos a ensinar, mas não deixarmos de o fazer. Não é porque a criança não aprendeu logo a primeira que você vai deixar de ensinar aquilo. É como ensinar a comer. Vai insistindo, insiste uma, insiste duas, insiste três. Não é parar de ensinar porque a criança não aprendeu logo e nos frustrarmos. A criança não aprende, eu não sei ensinar isso nem nada disso. Porque a partir do momento que você própria consegue, você também vai ter outra maturidade para ensinar. Por isso é o que eu digo, é começar já. Ensina as crianças a gerirem os seus próprios gastos, que não é casa, é mesada. Leva ao supermercado e a ensinar a fazer as comparações de produtos. Ajuda a criança, quando é mais pequenina, a definir um objetivo para o dinheirinho dela. Ensinar o conceito do cartão de débito e cartão de crédito. Porque há muitas crianças que não entendem esse conceito e pensam que pagar com cartão, que cartão não é dinheiro, então pode pagar. Se não, tem precisa, ai, filha, né, não tem dinheiro ter agora. dinheiro. Paga com cartão. Eles, E isso, pensa, não precisa. Dinheiro, né? Eu costumo dar muito um exemplo que eu nunca esqueci da minha irmã. Com meu pai, antes a gente não usava cartão, não é? Na minha infância a gente não usava cartão, meu pai pagava muita coisa com talões, com cheques. E lembro de uma vez dela ter pedido uma coisa, meu pai dizer que não tinha dinheiro, e ela dizer logo, então paga com cheque, não é? Não tem dinheiro, com cheque dá. Então, também é importante ensinar o conceito de cartão, ensinar a criança que o cartão é uma forma de dinheiro. E é importante também ensinar a criança a fazer uma reserva de emergência. Não é
estabelecer o objetivo do milheiro, mas também uma parte daquele milheiro ser para uma coisa futura, para um brinquedo que ela queira comprar futuramente, ou mesmo que seja uma coisa mesmo, como uma criança está maior, tipo 8, 9 anos, já pensa um bocadinho mais no futuro. Então pode falar, olha, isso é para a tua faculdade, ou é para comprar o teu primeiro carro. Tipo, é estabelecer objetivos também de longo prazo. Não quer dizer que aquele dinheiro do milheiro vai ficar para comprar o carro, não é? Que a partir do momento que a criança vai ficando madura, vai vendo as coisas de outra forma. Mas também é importante estabelecer esses objetivos a longo prazo. Mas para isso, é como eu digo, os pais têm que começar por eles. Eles próprios terem objetivos, Exatamente. eles próprios controlarem-se, eles próprios saberem gerir as finanças deles para conseguirem também passar isso para os filhos, porque as crianças aprendem muito com exemplos. Não é? Se os E é pais não interessante que conseguem, a partir do momento que as famílias começarem a se preocupar com isso, né? Isso será para a vida, aí vai organizar as finanças da família por inteiro. exatamente, é mesmo isso. E é assim, também é um conselho muito importante que eu dou aos pais é não dê tudo que a criança pede. Não dê, porque a criança não pode ter aquela noção que pode ter tudo o que quer sem se esforçar para isso. É importante ela perceber que existe essa limitação, porque é o que vai acontecer na vida. Se ela não trabalha para ter aquilo, ela não vai ter aquilo. Né? É um conceito que às vezes é difícil, como eu disse anteriormente. Os pais têm dificuldade em dizer não para suprir certas necessidades, sejam deles próprios ou sejam dos filhos. Mas é importante esse É não, uma não pode culpa, ser né? agora. Eles se Exatamente. sentem Não pode. culpados. É um bocadinho isso. Por isso é o que eu também tenho falado é uma tecla que eu bato muito é que antes de nós nos organizarmos financeiramente, nós temos que nos organizar aqui dentro de nós. Nós temos que compreender-nos, compreender quais são as nossas carências relativamente ao dinheiro, relativamente ao consumo, o que nós não tivemos na infância, se nós não estamos a refletir isso nas nossas crianças, porque é importante. É, é, é aquela coisa das expectativas, não criar expectativas altas relativamente à resposta da criança com o que nós estamos a ensinar, porque podemos nos frustrar e frustrar a criança. Ensinar, sobretudo, a criança também tem que viver. Não é só poupar, poupar. Ela tem que, uma parte daquele dinheirinho dela também tem que ser para ela se divertir. Porque senão vamos criar aí um adulto. Aí vai ser o 8 ou 80. Se você não ensina e dá tudo que a criança quer, a criança vai ser aquele adulto que compra tudo, que gasta tudo, que acha que pode ter tudo. E se você só ensina a criança a poupar, 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 vai ser aquela criança que vai viver sempre para o futuro e não vai viver o hoje. Tem que encontrar aí um balanço, um meio termo, também para não criarmos extremos. É importante também esse conceito. Equilíbrio, né? Ela é capaz de aprender. Não esperar muito de uma criança de 4 anos como esperamos de uma de 10. É importante ela perceber que existe essa limitação. Porque é o que vai acontecer na vida. Se ela não trabalha para ter aquilo, ela não vai ter aquilo. É um conceito que às vezes é difícil, como eu disse anteriormente. Os pais têm dificuldade em dizer não para suprir certas necessidades, sejam deles próprios ou sejam dos filhos. Mas é importante esse É não, uma não pode culpa, ser né? agora. Eles se Exatamente. sentem Não pode. culpados. É um bocadinho isso. Por isso é o que eu também tenho falado é uma tecla que eu bato muito é que antes de nós nos organizarmos financeiramente, nós temos que nos organizar aqui dentro de nós. Nós temos que compreender-nos, compreender quais são as nossas carências relativamente ao dinheiro, relativamente ao consumo, o que nós não tivemos na infância,
se nós não estamos a refletir isso nas nossas crianças, porque é importante. É, é, é aquela coisa das expectativas, não criar expectativas altas relativamente à resposta da criança com o que nós estamos a ensinar, porque podemos nos frustrar e frustrar a criança. Ensinar, sobretudo, a criança também tem que viver. Não é só poupar, poupar. Ela tem que, uma parte daquele dinheirinho dela também tem que ser para ela se divertir. Porque senão vamos criar aí um adulto. Aí vai ser o 8 ou 80. Se você não ensina e dá tudo que a criança quer, a criança vai ser aquele adulto que compra tudo, que gasta tudo, que acha que pode ter tudo. E se você só ensina a criança a poupar, 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 vai ser aquela criança que vai viver sempre para o futuro e não vai viver o hoje. Tem que encontrar aí um balanço, um meio termo, também para não criarmos extremos. É importante também esse conceito. Equilíbrio, né? É isso mesmo. Ela é capaz de aprender. Não esperar muito de uma criança de 4 anos como esperamos de uma de 10. Oi. Nossa, esse assunto daria mais uma live, né? Daria sim, Porque o Marilene, com consumismo, certeza. não é? O consumismo de forma emocional que gera vários outros, né, sentimentos também. Exatamente. Aquela Então, carência que... você teria mais alguma coisa que você queria deixar para os pais? O que eu queria deixar para os pais sejam firmes, vida, porque isso não existe. Trabalhem os vossos filhos para superarem dificuldades, para não desistirem diante das dificuldades financeiras. Trabalhem para eles serem independentes financeiramente. Trabalhem para que eles sejam responsáveis pelo dinheiro e que eles sejam felizes, acima de tudo, com as escolhas que fazem. E que são responsáveis pelas escolhas que fazem. É esse o meu recado. Então, gostaria de agradecer imensamente todo mundo que participou aqui dessa live. Um assunto que chega a ser delicioso, né? De falar e a gente sonhar com as crianças cuidando, né? Já começando a cuidar do seu dinheirinho desde já. Tá? Então, acredito que você deu ótimas dicas. Muitas pessoas que não pensaram, eu acredito que agora vão começar a praticar, né? Então, agradeço imensamente a sua contribuição aqui. Eu só queria deixar aqui mais um recado, Marilene. Ok, fica à vontade. Peço desculpa. Desculpa estar a interromper, eu só queria dizer aqui a quem nos está assistindo, seja aqui ao vivo, seja gravada, que se houver alguma dúvida, se precisarem de alguma ajuda, não tenham problemas em me mandar uma mensagem privada, eu vou ter todo o gosto em responder, em ajudar. Se precisarem de algum conselho ou de alguma forma para ajudar, seja nas suas finanças pessoais, das suas em adulto ou da forma de ensinar as crianças, estejam à vontade para me mandar uma mensagem que eu terei todo o gosto em ajudar. Então sigam a Etienne aí, tá, gente? E me sigam aqui também, que nós teremos várias lives para ajudar cada vez mais os pais a lidarem com os filhos e preparar bem melhor os filhos, de olho no futuro dos filhos, tá? Então tenham um ótimo domingo e até a próxima oportunidade. Um beijo, Etienne. Gratidão imensa. Obrigada, Marilene, pelo convite. Amei estar aqui. Foi um prazer e espero que a gente tenha mais momentos como esse. Com certeza teremos. Gratidão imensa.